Ou você quer ser simplesmente um moribundo espiritual sendo carregado? E sabe o que é que está acontecendo? Os crentes que procuram a palavra, que procuram a oração, eles estão muitas vezes sobrecarregados dentro das suas igrejas, dentro das suas congregações. Por quê? Porque um bocado de crente que não procura, moribundos da fé, não procura ler Bíblia, não procura uma vida de oração, não procura ter intimidade com Deus, quer usar o crente que ele acha que é mais cheio do que ele, quer usar ele como muleta. Ore por mim, vem aqui em casa, faça uma oração, eu estou precisando de ajuda, entre comigo numa campanha e vinha fazer um jejum. Crente que só quer vitória em épocas de oração esporádicas, na época que ele resolve fazer uma campanha para Deus mandar um carro, uma campanha para Deus mandar uma casa. Ei, não é essa vida medíocre não que Deus quer para a sua igreja. Deus quer que você, de janeiro a janeiro, você seja cheio da graça, você seja cheio de autoridade e você seja cheio de intimidade com Ele. Glória a Deus. Saúde a todos na paz do Senhor. Podemos sentar em nome de Jesus. Eu quero, nessa oportunidade, antes de entrarmos na mensagem, bem falou a nossa irmã Eliana, final de festa envolve agradecimentos, né? E comigo não é diferente. Eu também tenho meus agradecimentos a fazer. E eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus pela oportunidade de poder estar aqui com os irmãos. Deus agendou conosco estes dias para falar conosco. Aleluia. Eu creio que ninguém que está aqui, que passou por aqui esses dias que antecedeu, né? Eu creio que ninguém vai sair daqui sabendo exatamente que Deus quer mais santidade. Aleluia. Então, se você sair daqui na certeza de que Deus quer mais santidade da sua vida, toda a programação, toda a festa já alcançou o objetivo. Glória a Deus. E é necessário sempre haver esse recarregamento de baterias para que Deus trate conosco, porque ninguém está isento de precisar melhorar. Pelo contrário, a nossa vida é uma jornada contínua, né? Varão perfeito só lá no céu. Então, enquanto estivermos aqui, Deus vai ter que estar aparando as nossas arestas, né? Então, eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de estarmos aqui. Quero agradecer ao pastor da igreja, o pastor Josuel, né, a sua esposa, a irmã Silvana, que nos receberam com tanto carinho. Quero louvar a Deus pela vida desses servos de Deus. Agradecer a Deus a nossa irmã Eliana, seu esposo, irmão Uziel, pelo carinho que fomos tratados. Muito obrigada. Que Deus em Cristo recompense. Aleluia. Eu sei que esse trabalho não é fácil, não é? O trabalho de liderar muita gente, porque tem sempre aquele ou aquela que diz, eu fazia assim. Mas quando você está de frente da coisa, muitas vezes não dá nem para você fazer 10% do que você tanto disse que faria, né? É desafiador. Quero agradecer às mulheres, às irmãs do círculo de oração. Você que orou por mim sem nem me conhecer, gente, isso não tem preço. Então, fica aqui a nossa gratidão a Deus pela vida de cada mulher do círculo de oração, pela vida da nossa irmã Rose. Eu quero agradecer a seu esposo, irmão Aguinaldo, que tem nos ajudado, nos transportando, pela vida da irmã Michele, ali, juntamente com o seu esposo, que agora, o irmão Valci, né? O irmão Valci ontem estava tão alegre com a minha estadia na casa dele, que tomou até um banho de piscina, né? Bem ligeirinho, né? Caiu na piscina. Então, eu quero agradecer os servos de Deus que prepararam com tanto carinho a nossa alimentação. Muito obrigada. A todos e a todas intercessores, você, meu irmão, você, minha irmã, que orou por mim. Fica aqui registrada a nossa gratidão. A todo o departamento feminino, de um modo geral, a você que contribuiu com as suas orações, com as suas ofertas, para dar meios para que a gente pudesse chegar. Eu quero aqui externar a nossa gratidão a Deus e a igreja do Senhor que aqui está. Tem 2 versículos que eles me acompanham, o Evangelho de Mateus, Jesus, certa feita, falando sobre as recompensas.
No capítulo 10, versículo 41 e 42, Jesus dizia assim: quem recebe um profeta em caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem receber um justo em caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, para você que está colocando a minha água aqui, Jesus disse, quem der de beber, nem que seja um copo de água fria, um destes meus pequeninos, por ser este o meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Então, tem galardão para a Igreja do Senhor aqui em Arapongas, tem galardão para você que contribuiu e facilitou a nossa chegada até aqui. Fica aqui registrada, né, a nossa gratidão a Deus. Quero aproveitar e quero também avisar os irmãos que nós ainda temos livros disponíveis ali fora. Quero agradecer a nossa irmã que está vendendo os livros. Como é o nome dela? Marilu, né? Sempre Deus levanta uma Marilu por onde a gente passa. E tem mais, viu? As Marilus que a gente encontra são bênção, viu? Quando chega lá, ela já tem feito o serviço dela, então eu quero agradecer a Deus pela vida dessa serva de Deus também. Os nossos livros continuam ali, né? Para quem não estava ontem, temos o livro Vencendo a Tristeza, certo? Esse livro tem pessoas que... Ele foi escrito antes da pandemia, tá, gente? Isso aqui. E aí tem pessoas que, quando lê ele, diz, meu Deus, parecia até que a senhora sabia do sentimento de tristeza que iria abater tantas pessoas na pandemia. Então, se você muitas vezes tem uma história de vida, nós encontramos pessoas que têm uma história de vida, às vezes foi rejeitada pela mãe, às vezes foi rejeitada pelo pai, e essas pessoas, pastor, ela passa anos, décadas, arrastando uma história de vida. E Satanás, você sabia que Satanás tem um celeiro de vitimizador que é tremendo. Depois que ele coloca na cabeça de uma pessoa que ela é vítima, que ela é vítima, que ela é vítima, o coitadismo chega ali, fica morando junto, e aquela pessoa acha que é vítima, que é vítima, que é vítima, porque foi abandonado. E eu tenho muito medo desse lugar que Satanás coloca, muitas vezes, servos de Deus, viu? Então, a tristeza é um sentimento. E ela é suscetível a crentes e descrentes. Porém, nós não podemos deixar que ela reja a história da nossa vida. Então, eu digo aqui que Leia é uma mulher que conseguiu sobrepujar toda a história. Ela era tão autêntica em saber o que Deus poderia fazer na sua vida, que quando nasceu seu filho Azé, ela diz assim, sou feliz. Uma mulher que todo o tempo estava concorrendo com a própria irmã e sabia que o marido amava mais a outra, ela tinha certeza disso. Mas ela faz de cada nascimento de um filho um tributo a Deus. Essa mulher ela não queria estar ancorada no porto da tristeza. Ela rejeitava o porto da tristeza. O Deus de Leia é o Deus dessa igreja. O Deus que fez essa mulher triunfar, faz você triunfar também para a glória do seu nome. Aleluia. Segundo livro, que também está aí fora, é Intercessão, um clamor necessário. É um apanhado sobre oração. Intercessão é uma vitamina para você, minha irmã, para você, meu irmão, que está orando há décadas por um mesmo objetivo. Pessoas que estão orando há 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos. Intercessão é um livro para quem gosta de orar e para quem não gosta de orar. Para quem ora muito, quem acha que ora muito, né? E para quem tem certeza que ora pouco, né? Só acha. Os discípulos, olha, para você ter ideia, tem crente que quando ora uma hora, ele acha que ele é o super-homem, né? Porque conseguiu orar uma hora. Eu recebi uma proposta, eu chamo ela de proposta indecente. Lá no ciclo de oração em Mossoró, deixa eu abrir esse parênteses para dar esse relato para vocês saberem. Lá, os nossos ciclos de oração, eles são à tarde. E ele começa de 2h30 até as 3h30, só oração, 1 hora de oração de joelho. De 3h30 se levanta o povo, canta-se os hinos, paga-se os votos e tem a ministração da palavra. Mas é 1 hora de oração. E aí, um certo dia, chegou uma irmã para mim e falou assim, irmã Aparecida, não seria melhor
assim, para dar uma dinamizada no trabalho da oração, do ciclo de oração, não seria melhor a gente fazer assim, período de meia hora, 40 minutos de oração, e aí botar uns louvores, né? Podia trazer umas bandinhas, porque tem gente que acha que o Espírito Santo se deixa levar por reco-reco, tambor e panderola. Espírito Santo não se deixa levar por reco-reco, tambor e panderola, não, meu filho. O Espírito Santo, ele gosta de intimidade. É de intimidade. Ele se manifesta onde tem intimidade. E eu olhei para ela e falei, quer dizer que a senhora acha que a gente ora muito? Ela disse, assim, é porque uma hora é muito tempo, né? Falei, minha filha, se com uma hora de oração ainda tem tanta gente apagada, imagine se eu tirar essa oração. Tem umas propostas indecentes, né? Então, Intercessão é um livro de estímulo à oração. Quando você começa a ver o que Deus fez na vida de Moisés, o que Deus fez na vida de Samuel, gente, é impossível. Eu gostei muito do comentário de uma irmã, que ela comprou esse livro pela internet, né? E quando o livro chegou, depois que ela leu, ela disse assim, irmã Aparecida, eu estava praticamente com a minha vida de oração totalmente ausente. Mas depois que eu li esse livro, algumas frases que tem nesse livro, alguns testemunhos de homens e de mulheres que passaram vencendo pela oração, eu não aceito mais eu ter a vida pobre de oração que eu tinha antes. Então, é isso, intercessão é isso. Temos também aí o livro O Psiquiatra Responde. Quem responde não sou eu, é o psiquiatra, certo? Esse aqui é feito por um médico, é chefe da psiquiatria no nosso estado, e ele responde algumas questões, né? Síndrome do pânico. Gente, se você não sabe o que é síndrome do pânico, você precisa ler isso aqui, tá? Pessoas que elas estão bem. Tinha um senhor que ele tinha síndrome do pânico e ele começou a se ausentar. Quando ele ia uma viagem, por exemplo, ele se ausentava da esposa. E ele inventava de ir no banheiro, ele sempre tinha uma saidinha. E a mulher começou a desconfiar, porque ele saía, né? E quando saía, o celular ia junto. E ela começou a maldar. Ele está com algum engancho, tem alguma mulher na história. E ela conta um testemunho que ela contou, ela disse que um dia eles iam para uma viagem, ele parou num posto, e aí ele foi em busca do banheiro, e haja ele demorar, e ela disse, eu vou pegar hoje, ele está conversando com alguma mulher, e eu vou pegar hoje. E ela disse que, graças a Deus, que não tinha ninguém no banheiro masculino. Então, quem estava lá dentro era o marido dela, mas ela podia ter encontrado o marido de outra também, né? Mas ela entrou, e quando ela entrou para flagrar o marido, ela achando, né, que ele estava com algum engancho, quando ela entrou, o marido dela estava sentado no chão do banheiro, em lágrimas e todo suado, completamente suado. Ela disse que percebia que, quando ele voltava muito suado. E ela disse que ele suado. E ela disse, quando chegou, o que é? Ele disse, há muito tempo que eu venho passando por isso. E ela disse, meu filho, por que você não me disse? Ele vinha tendo crises de pânico. E ele não dizia à esposa, porque nem ele sabia o que era aquilo. Aquele negócio que dava, aquela sensação de morte. É uma sensação de morte. Então, tudo isso e outras coisas mais da doença da mente, né, nós encontramos aqui nesse livro. É um livro bastante esclarecedor. E quem está em liderança precisa ter esse conhecimento, viu? Eu digo para vocês me veem hoje viajando para tudo quanto é lado, mas não foi sempre assim, né? E não foi sempre assim. Para quem não sabe, eu me preocupo com essa área, porque, para quem não sabe, eu fui uma mulher que estive no fundo do poço da depressão. Eu passei quase 2 anos no fundo do poço da depressão. E tem muita gente que desce ao poço que eu desci e não sai mais de lá. Mas desse poço que Deus me tirou para dar de beber a muita gente, para ajudar a muita gente, para a glória do nome dele. E desconfie, todas as vezes que você, porventura, precisar ir a um consultório médico e o médico disser depressão não tem cura, lembre-se do que eu estou dizendo.
tem cura, porque Jesus me curou há mais de 35 anos atrás. Depressão tem cura, Jesus sabe curar. Câncer, AIDS, depressão, não existe nada que Ele não possa curar. Aleluia. Amém, irmãos? Amados, livro de Josué, capítulo 3. Aleluia. Nós vamos ler apenas os 5 primeiros versículos para termos uma clareza do texto, apesar que eu sei que essa igreja é uma igreja que gosta de Bíblia. Enquanto você vai abrindo aí, deixe-me dizer, enquanto eu estou me lembrando, que a nossa irmã Eliana me lembrou agora há pouco. Agora, no mês de setembro, né? Daqui a o quê? Daqui a 6 meses, né? Agora, no mês de setembro, de 4 a 8 de setembro, nós vamos ter aqui em Curitiba um encontro de mulheres, viu? Em Curitiba. Esse encontro de mulheres, ele é promovido pela Atalaia Tu, pela uma irmã nossa, chamada Irmã Aninha, uma serva de Deus. E o ano passado ele foi feito em Gramado. É um encontro onde envolve mulheres que vão para aprender a palavra de Deus e juntar o útil ao agradável. Além de aprender a palavra de Deus, elas também conhecem pontos turísticos daquele lugar. Então, eu sei que muitas de vocês conhecem Curitiba, né? Mas só que a viagem não é programada só para mulheres daquele estado. São mulheres de todo o país que se reúnem ali. Esse encontro de mulheres, ele está disponível, né? Então, vocês que moram aqui, que é mais próxima, né? Já não vai ter a despesa de avião, né? Eu creio que, como é 4 horas e meia, talvez não precise nem de avião, né? Então, se vocês interessar, a nossa irmã Eliana, ela está já com o número da nossa irmã Aninha, procura a irmã Eliana, o pacote é bem acessível. Nós temos no hotel a ministração da palavra, eu seria a preletora do evento, e temos também os passeios durante o dia, certo? E à noite, ministração da palavra. Em Gramado foi lindo, é um momento de louvor, de adoração, de ministração da palavra, a gente ora pelas mulheres lá, foi muito bonito, e 90% das mulheres que estavam em Gramado confirmaram as suas inscrições para estar conosco aqui em Curitiba. Então, tem tudo para ser um evento bem maior do que o que foi em Gramado. Então, se você interessar, procura a irmã Eliana e forma a sua caravana e chegue ali para louvar a Deus. Amém? Livro de Josué, capítulo 3, versículo 1 a seguir, diz assim: levantou-se, pois, Josué de madrugada. Diga comigo, de madrugada. Muito bem. E tendo ele todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali até que passassem. Sucedeu, ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja distância, cerca de 2.000 côvados entre vós e ela, a arca. E não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de passar, visto que por tal caminho nunca passastes antes. E disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Quantos podem dizer glória a Deus? Quantos vieram aqui para ouvir a voz de Deus, dar um brado de glória? Aleluia. Livro de Josué, quando Deus ordena a Josué que é chegado o tempo da travessia do Jordão. O nome de Josué, que significa Deus é salvação. Josué, que tinha uma história de vida com aquele povo, com aquele arraial. Aleluia. Josué, que tinha uma história de vida no meio daquele povo. Josué não era alguém que tinha caído ali de paraquedas para fazer a obra. Josué era alguém que já vinha assessorando Moisés, era alguém que já tinha essa intimidade, esse tempo de história com Moisés, aleluia, e agora estava substituindo Moisés.
E não seria fácil substituir um homem da naipe de Moisés, não seria fácil substituir um homem da envergadura de Moisés, se não fosse também um homem de intimidade com Deus, um homem de resiliência, um homem que sabia sobrepujar diante das adversidades que ainda estavam esperando o povo. E uma dessas adversidades era exatamente a travessia do Jordão.